Estou aqui no Rio de Janeiro, Teatro Firjan, SESI Centro, com dois craques, gente, da dramaturgia, dois craques. Eu os conheci através de um espetáculo chamado Tom na Fazenda. Eles também se conheceram, Sim. Tom na Fazenda, né? E eu acho que a paixão foi intensa, porque olha eles aqui juntos novamente, dessa vez num espetáculo denso também, que Tom na Fazenda era denso, né? Sim. E novamente fazendo mãe e filho. Pois é. Não é isso? Também. Não só, mas também mãe e filho, A né? brincadeira desse é que a gente tem as camadas, né, da peça. Numa delas, que é a peça que a gente está ensaiando, a gente faz mãe e filho. Talvez até a gente pode sentir como uma pequena homenagem ao nosso primeiro encontro em cena, né? E em outra camada nós somos ex-amantes, e na camada mais primeira nós somos nós mesmos, né, Kelsa e Gustavo, que nos encontramos nesse processo que a gente fez do Tom, e a gente realmente se apaixonou um pelo outro, por estar em cena juntos. A gente ficou muito amigo, a gente se acompanhou muito durante o processo da pandêmica, né? A gente se falava muito por Zoom, direto, e foi aí que nasceu a ideia da gente fazer um outro trabalho juntos, né? Bora fazer. É isso, o desejo de estar perto de novo, né? De não deixar acabar essa energia tão bonita e tão rara que é encontrar uma atriz com um jogo tão fino quanto a Kelsa e que a gente consegue se escutar e dialogar de forma tão bonita, eu acho, e ao mesmo tempo uma amiga que foi, uma amizade foi crescendo ao longo do tempo, né? Esse tipo de coisa não dá pra gente jogar fora, a gente tem que... Ali vocês eram meio que uma família, né, também. Sim. O teatro faz essa magia com a gente, né? A gente acaba criando famílias, aí é uma família dispersa, e acontece isso. Mas não é sempre, isso que o Gustavo falou é interessante, não é sempre que a gente encontra uma pessoa que a gente gosta de estar, né? Uma pessoa que gosta da vida, e que é bom estar em cena também, porque, quer dizer, eu gosto de estar em cena sempre com todo mundo, mas tem pessoas que, especialmente, que você entra num jogo refinado, que parece que você olha para o outro e você, sabe, quando você começa a pensar junto, criar junto, e a gente queria ver essa experiência de novo. E um dia o Gustavo me surpreendeu, a gente pensando o que a gente vai fazer, e veio o Gustavo dizendo, estou escrevendo um texto pra gente. A Kelsa está falando isso porque o texto é do Gustavo, né? Você já fez esse texto já pensando nela. Total, né? total. Eu falo que de alguma forma eu escrevi esse texto pra ela também, né? Isso a gente está falando de que ano, Gustavo? Porque 2022? Eu acho que entre 21 e 22 que a gente começou a falar, e a nossa primeira leitura foi março de 2022. Pelas gravações, acho que foi isso. Eu devo ter escrito o texto em efetivamente uns 3 meses, e a primeira versão a gente fez uma leitura por Zoom, sem a Kelsa nunca ter lido o texto, e foi muito legal, né? Assim, não só pelo contexto histórico do que a gente estava vivendo, que foi um encontro importante, a gente voltar a fazer teatro em algum nível, mesmo que pelo Zoom, se encontrar e ver que a gente tinha a possibilidade de um trabalho real nas mãos, né? Porque isso foi pandemia, foi no restinho, a pandemia ainda estava, né, estabelecida, mas já estava um pouco mais frouxa, e eu ia, em princípio, a gente ia para São Paulo, porque o Gustavo mora lá, eu moro no Rio, e eu ia fazer essa peça lá, e várias reviravoltas da vida, a gente não conseguiu fazer em 2022, e foi 2022 que a gente ia fazer? 2022, exatamente. E a gente não conseguiu fazer, mas ficava o desejo. Aí o Gustavo um dia falou, Kelsa, se você quiser fazer essa peça, eu falei, não faz mais sentido fazer sem você, Gustavo. Aí um dia, Gustavo, você escreveu esse texto, se você quiser fazer, não faz sentido fazer sem você, Kelsa. A gente esperou até que calhou. A vida fez a gente esperar, a gente esperou. Exatamente, agora, foi a conjunção. Agora, sem estender muito também, sem dar spoiler, claro, né? Que eu quero muito que todos assistam esses dois craques aqui em cena. Eu sou apaixonado por teatro, meus 2 atores desse porte, nossa senhora, a gente fica doido. Uma coisa que eu fiquei curioso, porque tem assim, é uma entrega, é um desabafo, tem um acerto de contas meio acontecendo ali. Respondendo separadamente, claro, né? Vocês já tiveram esse acerto de contas em algum momento na vida? Na vida real? Tão tenso? Não, tão tenso assim. Não sei, eu já tive várias. Mas eu não estou falando, claro, entre vocês não. Não, né? sim. Entendeu? Sim. Individualmente. Individualmente, cada um. Eu acho que eu já passei por situações, assim, limite, né? Coisas que você fala, coisas que escapam, que depois você se arrepende de ter falado, né? Aquelas brigas. Mas eu, por temperamento, eu não sou de jogar na cara, assim, né? Passou. E tem coisas que a gente resolve muito mais com a gente do que com o outro, né? Tem coisas que estão acontecendo com a gente, na verdade, do que com o outro. Mas Agora você, Gustavo,
Eu estou fazendo essa pergunta, eu já tinha quase certeza que você já teve esse acerto. Então, eu falei assim, acho que o Gustavo está querendo. Não, na verdade, eu acho que eu escrevi essa peça porque em algum nível, eu não sei, estou fazendo agora essa terapia. Talvez eu queira que isso aconteça mais no mundo em algum nível, sabe? Que a gente tente, não sei se é falar a verdade, porque a gente discute inclusive na peça o que é verdade, o que não é, né? Acho que ninguém é dono da verdade, mas em algum nível, para a gente construir a realidade, as nossas relações, a gente precisa estabelecer algumas verdades, né? E às vezes falar a verdade, a gente sabe, a gente fala na peça, inclusive sobre isso, que a verdade dói, mas ela é importante às vezes para a gente dar alguns passos em algumas relações, aprofundar, criar laços mais profundos. E eu acho que a gente tem medo de se abrir para esse lugar de vulnerabilidade, que pode ser lido como lugar de verdade, assim, porque a gente vive numa época onde acho que a gente está competindo sempre contra o outro, e não vendo o outro como um parceiro de jornada, assim. Então, eu sinto que a gente está em falta com essa coragem da vulnerabilidade, porque quando você se vulnerabiliza nesse mundo de hoje, você é devorado, parece. Eu tenho sentido falta disso, assim. É tão bom quando existe a transparência, né? E parece que só tem acontecido quando a gente está só com a gente mesmo, né? Ou em momentos limite, que em algum sentido a peça fala sobre momentos limite que obrigam você a encarar a verdade. E ali tem um cruzamento de situações, né, que a gente... Porque é muito difícil, realmente, às vezes é muito difícil dizer a verdade, até porque a verdade pode ser muito sua, aquilo que você acha não necessariamente é a verdade real do outro, né? Mas você poder ter alguém que você confie, que você possa ter a transparência de se colocar, de se tornar vulnerável. Dizer o que sente. E isso é o que eu carrego para a nossa relação como artistas, assim, sabe? É essa confiança que a gente fala, assim, o anjo está em cena é isso, você saber que você pode estar vulnerável perante ao outro, você pode estar colocando, e que o outro vai estar ali por você, com você, para você, né? Para nós, né? Então, acho que a gente precisa muito disso hoje, né? Isso só complementando, eu acho que é isso, essa busca pela verdade. Hoje em dia, me parece que a gente está defendendo muito cada um a sua própria verdade e a gente não está conseguindo construir uma verdade juntos, sabe? Fazer teatro é construir uma verdade junto. Eu tenho a minha verdade, ideia do papel, ela tem a dela, ou dos papéis, no caso dessa peça, mas se a gente não entrar num consenso e não construir uma realidade comum, não tem jogo. Eu acho que na vida é a mesma coisa. Enquanto a gente ficar defendendo demais as próprias verdades, sem minimamente escutar um pouco o outro, claro que a gente não está falando talvez de escutar o intolerante, porque o intolerante não dá para escutar, escutar quem comete crimes, precisa pagar pelos crimes que faz e tudo mais, mas dentro de um espaço saudável, por mais que seja difícil se relacionar com o diferente, infelizmente é necessário para a gente construir coisas. E o espaço da escuta, e essa coisa que a gente fala, uma palavra que a gente gasta muito, mas empatia, isso mesmo, olhar para o outro como o outro. Eu estou amando isso que vocês estão falando, eu me identifico 100% mesmo, né? Porque em qualquer discussão, mesmo política, né, que eu acho que se remeteu agora em algum momento, eu sempre digo assim, olha, eu penso exatamente isso aqui, mas pode ser que daqui a 5 minutos você me convença de que eu estou totalmente errado, eu não trago certezas absolutas. Você não imagina, é uma coisa, parece que é meio egocêntrico, né, você achar que... E o formato da peça, formato, digo, de texto e cena, acho que abre um pouco para essa percepção de que nada é rígido, nem as personagens, nem a cena, nem a vida, né, que também é frágil, né, então... Acho que essa discussão também está no espetáculo em algum nível, né? No formato. Eu digo de coração, assim, eu acho que quando a gente tem essa percepção, a gente fica um pouco mais leve, né? Dá um desespero, talvez, mas também é uma leveza. Sim, dá uma leveza, é isso. E praticar a escuta, né? Isso a gente está precisando muito, a gente escuta. De verdade. Acolhimento, de verdade. Escuta e acolhimento. Gente, falar em escuta, por mim, eu ficaria o dia inteiro aqui escutando. Olha, Gustavo e Kelsey, 2 atores que eu amo de paixão. E já agradecendo muito vocês terem topado falar comigo. Lembrando que eles estão aqui no SESI Feijão, aqui no centro da cidade do Rio de Janeiro, de quinta a domingo. Quinta e sexta, 19, não é isso? E sábado e domingo, 18. 18, não é isso? Terminal, aqui no Teatro Feijão, SESI Centro, aqui na Graça Aranha, esquina com Santa Luzia. A gente pode até falar que é uma curta temporada, porque né? A gente já está na segunda e faltam depois só mais 3, então, gente... 14 de setembro, pertinho do metrô, o teatro está uma delícia, confortável. E mais que isso, gente, olha quem está em cena. Não vou falar mais nada, gente. Obrigadíssimo pelo carinho. Léo. Obrigada Muito obrigado pelo carinho, pela confiança.
Eu falei com a Kelsey ontem, mandei uma mensagenzinha, ela leu, a gente faz. Falei, ó, já respondendo pra você, já botando você na roubada. Já. Hoje eu já Mas falei. é isso, a gente confia tanto no outro que é isso. Tá vendo? Tá vendo olha o que ela faz contigo? Agora Mas você ela tá aqui. pode. Obrigada, gente. Muito obrigado pelo carinho, tá? Imagina. Obrigado, A gente gente. espera vocês aqui. Se Deus quiser. Com certeza. Até a próxima.